Fala pessoal, sejam todos bem-vindos, estamos aqui em mais um vídeo no canal, o primeiro vídeo de 2022 e claro, não poderia faltar fundos imobiliários para a gente analisar, explicar o portfólio e falar um pouco sobre a estratégia e o momento do fundo. Tá bom? Então vamos lá, meu nome é Vinícius, para aqueles que não me conhecem, sou fundador aqui do canal, fundador lá do Instagram também, então acompanha a gente, bastante conteúdo diário, gratuito, de qualidade e faz muito sentido seguir a gente naquela plataforma também. Tá bom? Agora, sem mais enrolação, vamos ao que de fato importa no vídeo de hoje, tá bom? Eu estou com o computador aqui do meu lado para trazer informações com maior precisão para vocês, tá bom? O fundo de hoje será o VSLH11, o fundo gerido pela Hectare, pelo menos por enquanto, já explico um pouco dessa mudança também, que surge bastante de burburinho, mas a gente vai matar a charada para vocês, tá bom? É um fundo, o nome é Versalhes, VSLH11, um fundo de papel. A gente vai definir esse vídeo de hoje basicamente em apresentar portfólio, um pouco da estratégia, falar um pouco sobre o momento do fundo no quesito preço, no quesito bolsa de valores mesmo, como é que ele está sendo negociado e também explicar alguns pontos do porquê ele está nesse patamar, tá bom? Então já se inscreve aqui que vai ter bastante coisa legal nesse ano de 2022 e a gente quer alcançar mais pessoas que precisam desse tipo de conteúdo, tá bom? Vamos lá, VSLH11, abrindo o relatório gerencial aqui de dezembro, ainda não temos o de janeiro, porque o fundo passa por emissão, então ainda não lançou, tá bom? Mas vamos lá, o fundo, ele tem uma estratégia, basicamente, como é um fundo de papel, ele está muito alocado em CRI, né, gente? Em certificado de recebível imobiliário, dívidas de renda fixa de fato. O fundo tem quase 90%, 86,9% de CRI, né, 4,7% em caixa e um pouquinho de FII também, de cota de fundo imobiliário, que os fundos de papéis têm bastante essa estratégia de fazer ganho de capital, mercado secundário e mercado primário, 8,4% em cotas de fundos imobiliários, tá bom? Isso pode sofrer alguma flutuação porque o fundo passa por emissão, então vai fazer novas alocações, tá bom? A taxa média de aquisição do fundo é de 12%, então a gente já consegue imaginar que vai ser uma pegada mais high yield, né? Priorizar rendimento em prol da qualidade das dívidas, então tem dívidas com garantias um pouco piores, tem essa estratégia de priorizar o retorno em prol das dívidas, tá bom? 59,6%, então majoritariamente um fundo é indexado por IPCA, 11,5%, IPCA mais 11,5%, essa é a taxa de aquisição, e GPM 24%, então é um fundo também bem agressivo, tem uma parcela alta de GPM, a gente viu aí no ano de 2020, 30% de oscilação, de valorização, de variação do IGPM, então é um índice bem agressivo, tá? IGPM mais 14%, 13,9%, então é bem interessante. Depois tem CDI um pouco, IGPDI e nenhuma das alternativas aqui, porque tem aqueles 8,4% de cotas de fundos imobiliários, tá bom? Esse é a estratégia do quesito indexação. A gente tem alguns pontos no quesito subordinação da dívida para entender o porquê que de fato é um high yield, o porquê que de fato ele tem essa estratégia mais agressiva, mais arriscada, porque tem garantias piores, não piores, né, mas mais arriscadas, por isso esse retorno um pouco mais alto. Tem basicamente 42,4% de cotas subordinadas, tá? A grosso modo, gente, para vocês entenderem, se houver inadimplência, tá? No fundo, na dívida, a primeira que sente é a subordinada, então tem 42,4% aí de cota subordinada, isso é uma exposição bem agressiva, tem 56,5% cotas sênior, que de fato essa é a última a sentir a inadimplência, mas 42,4% é bastante agressivo. E também o setor do segmento de maior exposição é o de multipropriedade, resort, né? Então, hotéis que tem bastante complexidade na estruturação, então o fundo está indexado, ele está mais exposto a esses setores. E outras informações interessantes, basicamente a razão PMT que a gente costuma dizer que é interessante que esteja acima de 100%, quer dizer que o fluxo de pagamento está bem alinhado, até tem uma gordura e de fato a maioria está acima de 100%, isso é interessante, não há esse risco eminente de inadimplência e o fundo ele tem essa estratégia, tá bom, gente? Tem LTVs aí um pouco mais agressivo. LTV, para quem não entende, é loan to value, tá bom? É basicamente a garantia que você tem 50% para cada
R$50 de dívida, existe R$100 em garantia. Então o LTV de 70%, os mesmos R$100 de garantia precisa de R$70. Então quanto menor o LTV, melhor, tá bom? Isso é um ponto que a gente gosta de pontuar bastante também. Agora, dá um corte na linha do tempo aqui. E você que ainda não tem uma corretora, que você está estudando fundos imobiliários e quer ingressar nesse mercado, a gente gosta sempre de pontuar aqui que a Warren Brasil ela vem com tudo nesses últimos anos no quesito segurança da plataforma, simplicidade na hora de investir. Pô, gente, a gente consegue comprar fundos imobiliários e vender com apenas um clique, né? Não precisa ir diretamente no home broker, mas também tem essa plataforma de negociação. Então a Warren Brasil ela vem para descomplicar de fato o mercado financeiro. A gente já comentou aqui algumas vezes, a gente vai deixar o link aqui embaixo na descrição para você conhecer, se cadastrar, criar sua conta, é gratuito, é muito rápido, então é bastante legal, tá bom? Tem uma taxa única, não tem aquelas taxas escondidas que as outras corretoras têm, não tem taxa de custódia, não tem taxa de corretagem, é bem de fato para descomplicar e para aproximar o investidor do mercado financeiro. Tá bom? Eu vou deixar também o QR Code aqui na tela para você só apontar o teu celular e ir direto conhecer essa corretora que de fato é muito interessante. Eu só falo daqui do que realmente eu uso e aprovo. Então é bem legal de fato conhecer. Tá bom? Agora, sem mais enrolação, vamos para outra parte do vídeo. Qual que é a parte do vídeo agora, Vinícius? A parte que eu gosto de comentar é sobre como está o preço, né? Como é que está o momento do fundo na Bolsa de Valores, porque muito se fala, é um fundo que tem uma estratégia mais agressiva, é um fundo recente, então ele não tem aí mais de 1 ano e meio na Bolsa de Valores, é um fundo high yield, tem essa pegada de PCA e GPM, taxa de aquisição alta, garantias um pouco menores, subordinação mais arriscada, loteamento de multipropriedade, segmento de multipropriedade, beleza. Isso não quer dizer que é ruim nem bom, isso quer dizer que tem uma estratégia mais agressiva e para o investidor que quer apimentar a sua carteira, vale o estudo. Mas agora vamos para o momento do fundo. Ele está sendo negociado, gente, a R$ 9,65. Então, R$ 9,65. Isso representa um PVP de 0,98. E isso é muito interessante, por quê? Porque o fundo imobiliário de papel, a gente utiliza bastante a métrica do PVP, porque dívida, ela vale o que de fato vale, né, gente? Não tem esse poder de valorização. Então, há um consenso no mercado de que não se compra um ágio da dívida. Como assim, Vinícius, um ágio da dívida? Não se compra com um PVP acima de 1,05, acima de 1,10, pessoal. Tem que ter essa margem de segurança. Por quê? Porque o fundo já entrega a inflação, a correção monetária mensalmente, seja IPCA, IGPM ou a indexação majoritária do fundo. Os fundos de tijolo, beleza. A inflação está no imóvel, então no longo prazo os imóveis tendem a se valorizar se forem bons imóveis, e não utilizamos muito a métrica do PVP, mas para fundo de papel a gente utiliza bastante e 0,98 está com desconto do valor patrimonial, ou seja, está 2% abaixo do valor patrimonial e isso, em teoria, no quesito precificação, é interessante. Beleza, vamos lá mais alguns pontos. Yield de mais de 15%, então um fundo realmente, por ter essa pegada mais agressiva, espera-se pelo menos um retorno maior e um yield de 15% com a inflação nos patamares que a gente está observando nos últimos meses, no último ano aí, é um yield bastante alto e dá para apimentar a carteira, dá para ter um retorno bem legal. Show! Último rendimento de 0,12, ou seja, 12 centavos, né? Na data base a cotação era 9,79, então foi um yield de 1,22%. Né, por cento ao mês. Isso é bem agressivo, bem legal. Então no quesito performance ele tem performado muito interessante. Tá, beleza, Vinícius, mas se ele tem performado tão bem, por que que ele está nesse momento tão ruim, nessa precificação tão pessimista, abaixo do VP? Por que que isso está acontecendo? Bom, gente, a gente sabe que com inflação muito alta, com a renda fixa sendo mais atrativa, vamos dizer assim, os fundos imobiliários ficaram muito pressionados, né? E não há espaço, não estava tendo espaço pelo menos nas últimas emissões para fazer emissão. Por quê? Porque o mercado bateu muito em cima das emissões que não tinha muita diferença, preço de emissão, preço no secundário. Então não faz sentido eu participar da emissão se eu comprar diretamente no secundário vai ser até mais atrativo. E o fundo ele está em emissão ainda, as cotas já acabou a emissão, mas as cotas não foram convertidas ainda. E a emissão era no valor de 9,63. Pô, eu acabei de falar para vocês,
O fundo está em 9,65, preço de emissão ali elas por elas, até antes a cotação estava até abaixo de 9,63, então não fez sentido. Acontece o pessoal bate em cima de emissões que não são bem sucedidas, tá, gente? Em emissões que não são benéficas para o cotista. Então, por isso, essa precificação mais pessimista. O fundo ele é mais agressivo, então não tem tanta margem quando acontecem emissões dessa magnitude, né? É um fundo mais recente. O fundo também está passando por uma assembleia para mudar de gestão, mas engana-se que vai mudar de gestão de fato. Basicamente é um spin-off, né? Um subproduto da Hectare, vai passar a ser gerida pela R Capital, mas basicamente é o mesmo pessoal por trás, então isso não me incomoda, tá? O que me incomodou foi a emissão, que eu nem participei, para ser sincero, porque não faz sentido, mas valia comprar a mercado, tá bom? Essas são as informações que eu gostaria de passar para vocês. Vinícius, é um bom fundo? É um bom fundo, é um fundo interessante, com uma pegada mais agressiva, né? A gente tem o TORD 11 muito agressivo da Hectare, agora tem o VSLH e também tem o HCTR 11, que é um pouco menos agressivo do que esses dois. É um bom fundo, dá para apimentar a carteira. Lembre-se, nunca comprar com PVP esticado, abaixo de 1,07, é sempre, tá, gente? Para ter esse cuidado de fato. O fundo tá nesse momento 0,98, então é muito do seu perfil. Você quer uma pegada mais agressiva, uma pegada high yield, com taxas de aquisições maiores, que tem esse risco de inadimplência, risco de crédito maior? Ah, não, eu aceito, entendo os riscos e aceito. Beleza, então não tem problema nenhum, tá? Vai fundo, mas é muito a tua exposição, como é que tá a tua carteira, para a gente entender se de fato vale a pena, tá bom? Agradeço a todo mundo que esteve aqui nesse vídeo, nesse nosso primeiro vídeo de 2022. Se inscreva aqui no canal, ative as notificações, não esqueça que eu deixei o link aqui embaixo da Warren Brasil, uma corretora aí top, tá, gente? Tá bom? Então eu agradeço a todo mundo, um grande abraço e até a próxima.